Olá, pessoal! Chegou a sexta-feira em que a gente grava um conteúdo interessante da química aqui no nosso canal do YouTube. Eu me chamo Amilcar Pessoa, sou professor de química há mais de 30 anos. Se você é novo aqui no canal, eu já peço que você dê o seu like, acione o sininho das notificações para que você seja sempre avisado de um conteúdo relevante da química, beleza? E nós estamos na série das descobertas impactantes da química. Vamos para a nossa parte 4, em que a gente vai falar sobre o fulereno e o grafeno, dois materiais incríveis à base de carbono e que tem provocado uma série de avanços tecnológicos ao longo dos últimos 20 anos. Vamos começar falando do fulereno. O fulereno é uma estrutura só de carbono com uma quantidade específica. Essa quantidade pode variar, mas ela tem um fim, né? A estrutura ela se fecha, diferentemente das estruturas do diamante e do grafite, por exemplo, que são variedades alotrópicas, mas com uma quantidade indefinida. Os fulerenos têm quantidades definidas, então são nanoestruturas esferoidais muito estáveis e que têm quantidades que começam com 60 carbonos. Aliás, essa estrutura com 60 carbonos é a mais encontrada e a mais produzida dos fulerenos. Mas, hoje em dia, com a possibilidade de produção sintética de fulerenos, você pode obter com um número muito maior de carbonos. Eu aqui coloquei os 4 mais conhecidos, que é o C60, C70, o C240 e o C540. Tá? Então, essas estruturas elas podem variar de tamanho, mas normalmente se assemelham a estruturas esféricas. Quem foi que descobriu o fulereno? O fulereno foi descoberto na década de 80 por 3 cientistas. 2 cientistas americanos e um cientista britânico. O Harry Kroto, Robert Kuhn e Richard Smalley. Esses 3 cientistas, ao descobrirem o fulereno, foram agraciados com o Prêmio Nobel de Química 11 anos depois. Eles talvez não tivessem a dimensão, né? Eles já faleceram e não talvez tenham tido a dimensão da sua descoberta. O quanto tem impactado uma série de áreas da tecnologia, da saúde e do esporte com a sua descoberta. E isso a gente vai comentar na sequência. Algumas aplicações importantes do fulereno, pessoal. O fulereno, ele pode ser utilizado na fabricação de nanotubos, que são tubos com uma dimensão de 1 nanômetro. Um nanômetro equivale a 1 bilionésimo de metro. E esses tubos poderão nos ajudar no transporte de substâncias. Os nanotubos eles poderão ser usados na filtragem de substâncias, no tratamento de doenças. É uma série de aplicabilidades. E, recentemente, foi produzido um transistor da ordem de 1 nanômetro feito à base de fulereno. Esses transistores, que serão muito utilizados na área da informática, por exemplo, e na área da engenharia, eles têm uma velocidade de transmissão de dados 1 milhão de vezes maior do que os convencionais.
Isso é absolutamente incrível. Então, o fullereno ele tem se mostrado um material muito útil para o ser humano e para o aumento da qualidade na transmissão das informações. Aqui vocês estão vendo um nanotubo. Na verdade, são 3 nanotubos. E observe como esses nanotubos eles podem ajudar no transporte de substâncias químicas. Imagine, por exemplo, uma medicação transportada dentro de um nanotubo para uma área específica do corpo, diminuindo os efeitos colaterais, porque a precisão de se atingir aquele local será infinitamente maior do que o que nós temos atualmente. Falando agora um pouco do grafeno, o grafeno já há bastante tempo que é considerado um dos melhores materiais para se utilizar quando se pensa em condutibilidade térmica e elétrica. O grafeno é considerado um supercondutor, é uma estrutura única com a dimensão de um átomo, é como se fosse uma rede hexagonal, lembrando muito uma colmeia, mas uma rede em que a sua espessura é a espessura do átomo. Essa camada de átomos bidimensional é altamente flexível e condutora. Então o grafeno ele tem a força de 200 vezes maior do que o aço. Tem uma extrema maleabilidade e uma alta condutibilidade. É um material absolutamente espetacular. Essa maleabilidade pode ser percebida nesse vídeo. Isso faz com que o grafeno tenha sido utilizado em várias áreas onde se precisa de materiais flexíveis e algumas aplicações do grafeno que nós temos percebido atualmente. Então, as telas flexíveis de celulares e de TVs, isso já é uma realidade na vida das pessoas. Tênis para corredores, para atletas de alta performance. Então, foi feito um tênis chamado Inove 8, em que o material dele é grafeno, e ele já foi testado e percebeu-se a sua alta resistência a impacto, além de ser extremamente leve. Os chips de computadores com grafeno que vão aumentar de forma exponencial a transmissão de dados, comparando-se, por exemplo, com os chips que eram feitos de silício, os chips de grafeno são infinitamente melhores. Adesivos para controle de glicemia. Isso é algo espetacular. Filtros, pessoal. Você pode utilizar o grafeno como um filtro para, por exemplo, separar uma toxina, um micro-organismo indesejável, por exemplo, de um outro material. Então, olha quantas aplicações interessantes nós temos para o grafeno. Então, eu espero que você tenha gostado daquilo que nós comentamos com vocês hoje. Realmente, o fullereno e o grafeno são espetaculares. Já peço que você siga o nosso canal. Esse conteúdo ele vai para mais pessoas se você ajudar. O YouTube entende que quanto mais pessoas curtirem, compartilharem e seguirem o canal, mais relevante é esse conteúdo.
Conto com a sua ajuda e até o próximo vídeo na próxima sexta-feira. Forte abraço. Tchau, tchau.